Você realmente acha que One Piece é só aventura, risadas e caças a tesouros? E se eu te dissesse que por trás de cada grande aventura existem histórias capazes de partir o coração até dos piratas mais durões? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em 10 momentos de One Piece que vão mexer com você, mostrando que até os maiores heróis do mundo dos piratas têm suas dores, perdas e sacrifícios. Fica comigo até o final, porque alguma dessas histórias você provavelmente nunca vai esquecer. Se você já curtiu o tema desse vídeo, deixe o teu like aqui embaixo para ajudar a divulgar esse vídeo e entregar para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui no Reinado Nerd. E aproveita também e me segue aqui nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Hoje vamos explorar 10 momentos de One Piece que vão tocar o seu coração. São histórias cheias de sofrimento, perdas e superação que mostram que nem sempre a vida dos piratas é feita só de risadas e aventuras. Prepare-se para sentir cada lágrima, entender cada sacrifício e descobrir que até os heróis mais fortes têm suas feridas escondidas. Algumas dessas histórias vão ficar na sua memória para sempre. Mas agora, bora para essa lista. Vamos começar com a história de Tom, o lendário carpinteiro de Water 7, e ao impacto profundo que ele teve na vida de Frank, o nosso construtor dos chapéus de palha. Tom dedicou sua vida à construção de navios incríveis, mas foi justamente condenado à morte por ajudar a construir o navio proibido do rei dos piratas, Gold Roger. Sua execução foi um momento devastador, especialmente para Frank, que via Tom como mentor e figura paterna. Mesmo diante da injustiça e da perda, Tom deixou uma lição poderosa: a importância de lutar por seus sonhos e de proteger o legado que amamos. Frank carregou essa lição consigo, transformando dor e luto em propósito. Ele dedicou sua vida a construir o Toussaint Sunny, não apenas como um navio, mas como um símbolo de amizade, coragem e honra. A despedida de Tom nos mostra que mesmo diante de perdas irreparáveis, é possível honrar aqueles que amamos e transformar a dor em inspiração, deixando um legado que toca gerações e mantém vivos os sonhos daqueles que já se foram. Agora vamos falar sobre o Sop, o atirador dos chapéus de palha, cuja coragem muitas vezes se esconde atrás de suas inseguranças. Desde cedo, o Sop sempre sonhou em ser um grande herói, mas carregava um medo profundo, o medo de não conseguir proteger sua vila e seus amigos. Essa insegurança se torna ainda mais evidente durante os eventos de Water 7, quando a perda iminente de Going Merry estava diante dos seus olhos, devido ao total desgaste que o navio havia sofrido, chegando ao ponto de não ter mais possibilidade de conserto. Tudo isso coloca sua amizade com Luffy à prova. O ponto mais dramático ocorre quando Sop enfrenta a dura realidade de que nem sempre pode proteger quem ama, culminando em uma luta com Luffy que simboliza a dor de sua própria frustração e a perda temporária de confiança entre eles. É um momento pesado que mostra que até heróis podem falhar e sentir impotência. Apesar do sofrimento, o Sop encontra força dentro de si mesmo, reconstruindo sua confiança e sua amizade com Luffy. Essa história nos lembra que a coragem não significa ausência de medo, mas sim a capacidade de enfrentar nossas fraquezas e superar os obstáculos, mesmo quando tudo parece perdido. Agora é a vez de Brook, o esqueleto músico dos chapéus de palha, cuja história é marcada por uma solidão quase inimaginável. Brook era um dos membros de uma tripulação cheia de sonhos e companheirismo, mas um destino cruel os separou. Todos os seus amigos morreram, deixando-o sozinho no mundo. E não foi um curto período de tempo. Brook viveu sozinho por 50 anos, vagando pelos mares sem ninguém para compartilhar suas memórias, suas risadas ou suas lágrimas. Durante todo esse tempo, Brook encontrou na música sua única companhia. Suas canções não eram apenas entretenimento, era uma forma de lidar com a dor, manter viva a memória de sua tripulação e sobreviver à solidão
solidão que parecia infinita. Cada nota tocada era um eco do amor e da amizade que perdeu, transformando sua tristeza em algo que podia tocar o coração de outros. Foi só quando encontrou os Chapéus de Palha que Brook finalmente teve a chance de ter uma família, alguém que o aceitasse e compartilhasse aventuras, risos e lágrimas. A história de Brook nos lembra que mesmo após décadas de solidão e perda, o amor e a amizade podem renascer, trazendo luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Calma, antes desse vídeo continuar, eu tenho um recadinho rápido aqui para dar para você. Quer aprender a transformar o seu celular em uma máquina de vendas e monetização sem precisar aparecer? Eu vou deixar aqui embaixo um link de um material que eu mesmo criei e apliquei, que me ajudou a vender todos os dias e a monetizar com as redes sociais sem precisar aparecer, com vídeos curtos que você não leva nem 30 minutos para estar fazendo. Então, se você está precisando de uma renda extra ou até mesmo de uma renda principal, podendo fazer de 2, 5 ou até mesmo 10 mil reais por mês usando apenas o seu celular, clica no link que está aqui na descrição do primeiro comentário fixado, adquira esse material, que ele vai te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para monetizar usando apenas o seu celular. E lembrando que toda futura atualização você vai ter acesso sem pagar nada. Então clica, se inscreve e eu te vejo do outro lado. Agora vamos falar de Nico Robin, a arqueóloga dos Chapéus de Palha, cuja história é uma das mais tristes de One Piece. Desde muito pequena, Robin foi perseguida e caçada por causa do seu dom raro de ler poneglyphs, que revelam os segredos proibidos do mundo. Ela perdeu sua família, seu lar e viu seu único amigo, que a fez verdadeiramente sorrir, morrer para protegê-la. Ela precisou aprender a sobreviver sozinha em um mundo que via nela apenas perigo. O ápice de sua tragédia acontece com a destruição de Ohara, sua ilha natal. A marinha não hesitou em apagar qualquer traço do conhecimento que Robin guardava, e ela viu todos que amava serem destruídos diante de seus olhos. Sozinha e com apenas 8 anos, Robin carregou um fardo enorme de solidão e medo, aprendendo a desconfiar de todos ao seu redor. Foi só ao encontrar os Chapéus de Palha que Robin finalmente começou a sentir um senso de família e pertencimento, mostrando que mesmo após tanto sofrimento, há esperanças e lugares onde podemos nos sentir aceitos. Chegando agora na história de Tony Chopper, um médico dos Chapéus de Palha, cuja história é marcada por dor, solidão e rejeição. Chopper nasceu em Drones Land. Ele era uma rena, mas que após comer uma Akuma no Mi, ele se tornou diferente das renas e das pessoas normais. Ele criou vida, uma consciência, mas por ser muito diferente, tanto das renas quanto dos humanos, ele foi rejeitado por todos. Ele cresceu sozinho, sem ninguém que o aceitasse ou compreendesse, carregando uma tristeza que poucas pessoas poderiam suportar. Tudo começou a mudar quando conheceu o Dr. Hiriluk, um homem excêntrico, mas com um coração gigante. Hiriluk não apenas o acolheu, como também o ensinou a ver esperança em meio à dor, a acreditar que mesmo as vidas mais frágeis podem fazer diferença no mundo. Mas a felicidade de Chopper foi marcada por uma tragédia, a morte de Hiriluk. Mesmo após uma vida dedicada a lutar por seus sonhos, Hiriluk sucumbe, deixando Chopper sozinho novamente. A cena é profundamente emotiva. Chopper presencia o homem que se tornou seu pai espiritual sacrificar-se e deixar uma mensagem de coragem e amor, ensinando que cada vida tem valor, mesmo que curta. E o pior, ele já estava condenado à morte, porque após ficar doente, Chopper foi atrás de algo para curá-lo e trouxe um cogumelo envenenado. Hiriluk ingeriu, e para que Chopper não se culpasse cada vez mais por ser o causador da morte do amigo, ele decidiu se sacrificar. Foi somente ao se juntar à tripulação dos Chapéus de Palha que Chopper encontrou uma família de verdade, onde finalmente se sentiu aceito, amado e valorizado. Essa história mostra que apesar da dor, da perda e da solidão, é possível encontrar pessoas que nos acolhem e transformar o sofrimento em força e esperança. Chegamos agora a Nami, a navegadora dos Chapéus de Palha, cuja infância e adolescência foram marcadas por dor, manipulação e sofrimento. Desde muito jovem, Nami foi forçada a trabalhar para Arlong, um pirata cruel que dominava sua vila usando o medo e a violência para manter seu controle. O ápice e o começo do seu sofrimento foi a perda de sua mãe adotiva. Por não ter dinheiro suficiente, tentou esconder suas filhas de Arlong, que cobravam uma taxa de todos os moradores da vila. Após Arlong confrontá-la, ela se negou a dizer que não era mãe, por amor às suas filhas, mas esse foi seu último ato.
Nami foi constantemente pressionada e vivia sobre um peso insuportável, a obrigação de pagar Along com mapas que criava em troca de sua própria vida e da liberdade de sua vila. Durante anos, Nami carregou sozinha o fardo da sobrevivência, escondendo suas lágrimas e sentimentos, até o ponto em que parecia que ninguém poderia salvá-la. Mas tudo mudou quando os Chapéus de Palha chegaram dispostos a lutar por ela. O momento mais emocionante acontece quando Luffy quebra as correntes simbólicas de Nami, enfrentando Arlong e destruindo o quarto em que ela fazia os mapas, libertando-a assim do jugo que a oprimia. E no fim, ele ainda diz em alto e bom som: Nami, você é minha companheira. É uma cena que não apenas representa sua liberdade física, mas também a libertação de anos de dor, medo e sofrimento. Essa história é um lembrete poderoso de que mesmo diante de sofrimento extremo e controle opressor, a coragem, a amizade e o amor podem transformar vidas, trazendo esperança onde antes havia apenas desespero. Não dá para fazer uma lista como essa sem lembrar da emocionante e trágica história de Trafalgar Law e Don Quixote Rocinante, o Corazon. Law era apenas uma criança quando perdeu tudo na destruição de Flaverns, o seu país natal, que foi apagado do mapa pela doença do âmbar, chumbo branco. Sozinho, doente e tomado pelo ódio, ele estava condenado a morrer cedo, até cruzar o caminho de Corazon. Rocinante, mesmo sendo o irmão mais novo de Dom Flamingo, era o oposto completo dele. Bondoso, compassivo e disposto a arriscar tudo para salvar Law. Ao descobrir a gravidade da doença do garoto, Corazon fez de tudo para encontrar uma cura, até conseguir a fruta Upi Upi no Mi, uma das mais poderosas do mundo, capaz de curar Law e dar a ele uma nova chance de viver. Mas esse ato de amor teve um preço altíssimo. Para que Law sobrevivesse, Corazon enfrentou seu próprio irmão e acabou sendo cruelmente assassinado por Dom Flamingo. Antes de morrer, ele garantiu que Law escapasse, protegendo o garoto até seu último suspiro, usando seu poder para impedir que os gritos e choro do garoto pudessem ser ouvidos. O grito silencioso e a dor de Law, nesse momento, se tornaram uma das cenas mais dolorosas e inesquecíveis de One Piece. A morte de Corazon não apenas salvou a vida de Law, mas também deu a ele um propósito: carregar para sempre o legado de quem acreditou nele até o fim. Continuando com o momento que fez todo fã de One Piece derramar lágrimas: a despedida de Going Merry. Para os Chapéus de Palha, ele não era apenas um navio, ele era um amigo, um companheiro que os carregou por mares perigosos, enfrentou batalhas incríveis e esteve ao lado deles nos momentos mais difíceis. Cada ruga em seu casco, cada remendo, contava uma história de aventuras compartilhadas. Mas chegou o momento inevitável. Going Merry não podia mais navegar. Toda essa situação causou dor, sofrimento e até separação momentânea na tripulação. Mas em Enies Lobby, Merry, como seu último ato, salva os Chapéus de Palha e foge com eles dali. Merry, por ter sido um navio bem cuidado e que recebeu o amor de seus tripulantes, ganhou vida e recebeu um espírito, o Clabalterma. Mas, depois desse seu último ato, havia chegado o fim dos seus dias de navegação. A tripulação teve que se despedir, e a cena da sua partida, com Luffy, Zoro, Nami e os outros emocionados em um perfeito funeral ao estilo viking, deixou claro que até um navio pode ser parte da família. Essa despedida não só tocou os personagens, como também marcou gerações de fãs, mostrando que em One Piece até os corações de madeira podem sentir dor. Agora chegamos a Sanji, o cozinheiro dos Chapéus de Palha, cuja infância foi marcada por dor, rejeição e abandono. Sanji nasceu na família Vinsmoke, uma família nobre e poderosa, mas totalmente desumana. Desde pequeno ele sofreu abusos físicos e emocionais de seu próprio pai e irmãos, que o viam como fraco e inútil. Ele e seus irmãos foram modificados para se tornarem perfeitas armas de combate, sem emoções, sem arrependimentos. Mas Sanji não era assim. Ele tinha sentimentos, ele tinha compaixão, mas isso era visto como fraqueza pelo seu próprio pai. Ele foi agredido e abusado psicologicamente por seus irmãos, sofrendo humilhações e ataques. Ele cresceu sentindo-se isolado, desprezado e sem amor, carregando uma profunda sensação de inadequação que moldaria toda a sua vida. Apesar dessa rejeição, Sanji encontrou luz em meio à escuridão, quando chegou ao Baratie, o restaurante flutuante. Ali, sob a tutela de Zeff,
ele aprendeu não apenas a cozinhar, mas também valores como respeito, dignidade e coragem, que seriam base de toda a sua personalidade. Baratie se tornou a primeira família que o aceitou como ele era, dando a ele força para seguir os seus sonhos e proteger os outros. O passado doloroso de Sandy também explica sua obsessão em nunca deixar ninguém, por quem quer que seja, passar fome ou sofrer. Seu comprometimento com a lealdade e sua coragem nas batalhas. Cada chute, cada prato que prepara, carrega a lembrança de quem ele foi e de quem ele escolheu ser. A história de Sandy nos mostra que mesmo diante de abusos profundos e rejeição familiar, é possível superar traumas, transformar a dor em força e criar laços de verdade, laços de família, escolhida pelo coração e não pelo sangue. Agora chegamos a um dos momentos mais devastadores e marcantes de toda a saga de One Piece: a morte de Ace, o irmão mais velho de Luffy. Ace sempre foi conhecido por sua força e coragem, mas também pelo seu amor incondicional por Luffy. Quando a batalha em Marineford chega ao clímax, Ace é capturado e enfrenta o perigo de frente para proteger o irmão. Ele se sacrifica em um instante que muda tudo, recebendo o golpe mortal de Akainu, que era destinado a Luffy. A cena é cruelmente bela. Vemos Luffy desesperado, tentando de todas as formas salvar seu irmão, e Ace, mesmo nos seus últimos momentos, tentando acalmar e proteger Luffy. O impacto emocional é enorme. Não é apenas a morte de um personagem, é o fim de uma esperança e a lembrança de que nem sempre a coragem basta para salvar quem amamos. Além disso, a morte de Ace provoca uma reviravolta na saga de Marineford, abalando não só Luffy, mas todo o mundo de One Piece. Ela mostra aos fãs que perdas profundas fazem parte da vida, até mesmo para aqueles que parecem invencíveis. É um lembrete de que o amor e a lealdade pode custar tudo e que algumas dores são universais, mesmo entre piratas. Mas e aí, curtiu a lista? Faltou alguma história? Conta aqui nos comentários, eu vou estar lendo todos e a gente continua debatendo aqui embaixo. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter ficado comigo. Se você curtiu esse vídeo, aproveita e clique em um desses que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir também. E você aproveita e continua maratonando o Reinado Nerd. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também é fã de One Piece e que gostaria de saber dessas histórias. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê em um próximo vídeo.